Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 4, Sati abandona o corpo. O sábio Maitreya disse: o Senhor Shiva ficou silencioso após falar com Sati, vendo-a entre duas opções. Sati estava muito ansiosa por ver seus parentes na casa de seu pai, porém, ao mesmo tempo, temia a advertência do Senhor Shiva. Sua mente inquieta fazia entrar e sair do quarto à semelhança de um balanço que se move para lá e para cá. Sati sentiu-se muito pesarosa de ser proibida de ir ver seus parentes na casa de seu pai. E, devido à afeição por eles, lágrimas caíram de seus olhos. Tremendo e muito aflita, ela olhava para o seu esposo incomum, o Senhor Shiva, como se fosse fulminá-lo com sua visão. Em seguida, Sati deixou seu esposo, o Senhor Shiva, que lhe dera metade de seu corpo devido à afeição. Respirando muito pesadamente, devido à ira e ao pesar, ela foi até a casa de seu pai. Este ato pouco inteligente devia-se ao fato de ela ser uma mulher fraca. Quando viram Sati indo embora sozinha muito rapidamente, milhares de discípulos do Senhor Shiva, liderados por Maniman e Mada, seguiram-na depressa com seu touro Nandi à frente e acompanhado pelos Yakshas. Os discípulos do Senhor Shiva providenciaram que Sati se sentasse sobre as costas de um touro e deram-lhe seu pássaro de estimação. Eles carregavam uma flor de lótus, um espelho e toda a parafernália para o desfrute dela, e a cobriram com um grande dossel. Seguida por um grupo cantante com tambores, búzios e cornetas, toda a procissão era tão pomposa como uma parada real. Então, ela chegou à casa de seu pai, onde o sacrifício estava sendo executado, e entrou na arena, onde todos cantavam os hinos védicos. Os grandes sábios, brahmanas e semideuses estavam todos reunidos ali, e havia muitos animais para o sacrifício, bem como potes feitos de argila, pedra, ouro, grama e pele, os quais eram todos requisitos para o sacrifício. Quando Sati, junto com seus seguidores, chegou à arena, como todas as pessoas reunidas temiam Daksha, nenhuma delas a recebeu bem. Ninguém lhe deu boas-vindas, com exceção de sua mãe e suas irmãs, as quais, com lágrimas nos olhos e rostos alegres, deram-lhe boas-vindas e falaram-lhe muito agradavelmente. Apesar de ter sido recebida pelas irmãs e pela mãe, ela não respondeu às suas palavras de recepção. E apesar de lhe terem oferecido um assento e presentes, ela não aceitou nada, pois seu pai nem falara com ela, nem lhe dera boas-vindas, perguntando sobre o seu bem-estar. Presente na arena de sacrifício, Sati viu que não havia oblações para seu esposo, o Senhor Shiva. Em seguida, ela compreendeu que não apenas seu pai deixara de convidar o Senhor Shiva, como também, ao ver a elevada esposa do Senhor Shiva, Daksha nem sequer a recebeu. Assim, ela ficou iradíssima, a tal ponto que olhava para seu pai como se fosse fulminá-lo com os olhos.
Os seguidores do Senhor Shiva, os fantasmas, estavam prontos a ferir ou matar Daksha, mas Sati os impediu com sua ordem. Ela estava muito irada e pesarosa, e naquele estado começou a condenar o processo de atividades fruitivas sacrificatórias e as pessoas que têm muito orgulho de tais sacrifícios desnecessários e dificultosos. Ela condenou especialmente seu pai, falando contra ele na presença de todos. A bendita deusa disse: o Senhor Shiva é a mais amada de todas as entidades vivas. Ele não tem rival. Ninguém lhe é muito querido e ninguém é seu inimigo. Ninguém além de ti poderia invejar este ser universal que está além de toda a inimizade. Ó Daksha, 2 vezes nascido, tudo o que um homem como tu pode fazer é criticar as qualidades dos outros. O Senhor Shiva, entretanto, não só não critica as qualidades alheias, mas se alguém tem uma pequena boa qualidade, ele a enaltece muitíssimo. Infelizmente, tu encontraste faltas em tão grande alma. Não é de admirar que pessoas que aceitaram o corpo material transitório como o eu ocupem-se sempre em zombar das grandes almas. Tal inveja da parte de pessoas materialistas é muito boa, porque é assim que elas caem. Elas são rebaixadas pela poeira dos pés de personalidades elevadas. Sati continuou: meu querido pai, estás cometendo a maior ofensa invejando o Senhor Shiva, cujo próprio nome, que consiste em 2 sílabas, Shi e Va, purifica qualquer pessoa de todas as atividades pecaminosas. Nunca negligenciam a ordem dele. O Senhor Shiva é sempre puro, e ninguém além de ti o inveja. Tu tens inveja do Senhor Shiva, que é o amigo de todas as entidades vivas dentro dos 3 mundos. Para o homem comum, ele satisfaz todos os desejos. E, como personalidades superiores que buscam Brahmananda, a bem-aventurança transcendental, se dedicam a pensar em seus pés de lótus, ele também as abençoa. Pensas acaso que personalidades superiores e mais respeitáveis que tu, tais como o Senhor Brahma, não conhecem essa pessoa inauspiciosa cujo nome é o Senhor Shiva? Ele se associa com os demônios no crematório. Seus cachos de cabelo espalham-se por todo o seu corpo. Ele anda enguirlandado por crânios humanos e untado com cinzas de crematório. Mas, apesar de todas essas qualidades inauspiciosas, personalidades elevadas como Brahma honram-no, aceitando as flores oferecidas a seus pés de lótus e colocando-as com grande respeito sobre suas cabeças. Sati continuou: se alguém ouve uma pessoa irresponsável blasfemar o mestre e controlador da religião, deve tapar os ouvidos e ir-se embora, se for incapaz de puni-la. Mas se for capaz de matar, então deve-se à força cortar a língua do blasfemador e matar o ofensor, e depois disso deve abandonar sua própria vida. Portanto, não manterei mais este corpo inútil, o qual recebi de ti, que blasfemaste o Senhor Shiva. Se alguém comeu alimento venenoso, que coisa melhor pode fazer que vomitar?
É melhor executarmos nossos próprios deveres ocupacionais do que criticar os alheios. Transcendentalistas elevados podem, às vezes, passar sem as regras e regulações dos Vedas, uma vez que não precisam segui-las, assim como os semideuses viajam no espaço, ao passo que os homens comuns viajam sobre a superfície da Terra. Nos Vedas há orientações para duas espécies de atividades. Atividades para aqueles que estão apegados ao gozo material e atividades para aqueles que são materialmente desapegados. Considerando essas duas espécies de atividades, há duas espécies de pessoas que têm diferentes sintomas. Se alguém deseja ver duas espécies de atividades numa pessoa, isto é contraditório. Mas ambas as espécies de atividades podem ser negligenciadas por alguém que esteja transcendentalmente situado. Meu querido Pai, a opulência que possuímos não pode ser imaginada nem por ti, nem por teus adoradores, teus aduladores, pois pessoas que se dedicam a atividades fruitivas, executando grandes sacrifícios, estão interessadas em satisfazer as necessidades de seus corpos, comendo alimentos oferecidos em sacrifício. Podemos manifestar nossas opulências simplesmente desejando fazê-lo. Somente grandes personalidades, que são almas renunciadas, autorrealizadas, podem conseguir isto. És um ofensor aos pés de lótus do Senhor Shiva, e infelizmente meu corpo foi produzido do teu. Envergonho-me muito de nossa relação corpórea e me condeno por meu corpo estar contaminado por uma relação com uma pessoa que é um ofensor aos pés de lótus da mais elevada personalidade. Devido à nossa relação familiar, quando o Senhor Shiva me chama de Dakshayani, fico imediatamente triste e meu júbilo e meu sorriso desaparecem de vez. Sinto muitíssimo que meu corpo, que é como um saco, tenha sido produzido por ti, portanto vou abandoná-lo. O sábio Maitreya disse a Vidura: ó aniquilador dos inimigos, enquanto falava assim com seu pai na arena de sacrifício, Sati sentou-se no chão e voltou-se para o norte. Vestida de roupas açafroadas, ela santificou-se com água e fechou os olhos para absorver-se no processo de yoga mística. Em primeiro lugar, ela sentou-se na postura necessária e então transportou o ar vital para cima e o colocou na posição de equilíbrio perto do umbigo. Depois, elevou seu ar vital, misturado com a inteligência, até o coração, e então, aos poucos, até a passagem pulmonar e dali até entre as sobrancelhas. Então, a fim de abandonar o corpo que se assentara tão respeitosa e afetuosamente no colo do Senhor Shiva, o qual é adorado por grandes sábios e santos, Sati, devido à ira contra seu pai, pôs-se a meditar no ar ígneo dentro do corpo. Sati concentrou toda a sua meditação nos santos pés de lótus de seu esposo, o Senhor Shiva, que é o mestre espiritual supremo de todo o mundo.
Assim, ela purificou-se inteiramente de todas as manchas de pecado e abandonou seu corpo sob fogo ardente, através da meditação nos elementos ígneos. Quando Sati, irada, aniquilou seu corpo, ouviu-se um rugido tumultuoso em todo o universo. Porque Sati, a esposa do Senhor Shiva, o mais respeitável dos semideuses, abandonou seu corpo dessa maneira? Era espantoso que Daksha, que era Prajapati, mantenedor de todas as entidades vivas, fosse tão desrespeitoso com sua própria filha, Sati, a qual era não somente casta, mas também uma grande alma, a ponto de ela abandonar seu corpo devido ao desprezo dele. Daksha, o qual é tão cruel que não é digno de ser Brahmana, obterá uma fama duradoura devido às suas ofensas contra sua filha, por não ter impedido a morte dela e pela grande inveja que tem da suprema personalidade de Deus. Enquanto as pessoas conversavam entre si sobre a admirável morte voluntária de Sati, os criados que vieram com ela prepararam-se para matar Daksha com suas armas. Eles avançaram violentamente, mas Brigumuni viu o perigo e, oferecendo oblações no lado meridional do fogo de sacrifício, imediatamente pronunciou hinos mântricos do Yajurveda, através dos quais os destruidores de execuções de Jagya, sacrifício, podiam ser mortos imediatamente. Quando Brigumuni ofereceu oblações ao fogo, imediatamente manifestaram-se milhares de semideuses chamados Ribus. Todos eles eram poderosos, tendo obtido força de Soma, a lua. Quando os semideuses Ribu atacaram os fantasmas e guiacas com combustível semi-queimado do fogo do Jagya, todos aqueles criados de Sati fugiram em direções diferentes e desapareceram. Isto foi possível simplesmente devido a Brahma Tejas, o poder bramínico. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, quarto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Sati abandona o corpo. Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 5, frustração do sacrifício de Daksha. Maitreya disse: quando o Senhor Shiva ouviu Narada dizer que Sati, sua esposa, havia morrido por causa do insulto do Prajapati Daksha a ela, e que seus soldados foram expulsos pelos semideuses Ribu, ele ficou iradíssimo. Desse modo, o Senhor Shiva, estando extremamente irado, apertou os seus lábios com os dentes e imediatamente arrancou de sua cabeça um fio de cabelo que ardia como eletricidade ou fogo. Ele levantou-se repentinamente, gargalhando como um louco, e atirou o cabelo ao solo. Um medonho demônio negro, alto como o céu e brilhante como 3 sóis combinados, foi então criado. Seus dentes muito amedrontadores e os cabelos sobre sua cabeça semelhantes ao fogo incandescente. Ele tinha milhares de braços, equipados com diversas armas, e estava enguirlandado com cabeças humanas.
quando aquele gigantesco demônio perguntou com as mãos postas: "O que devo fazer, meu senhor?" O senhor Shiva, que é conhecido como Bhutanata, o senhor dos fantasmas, ordenou diretamente: "Como nasceste de meu corpo, és o principal de todos os meus associados. Portanto, mata Daksha e seus soldados no sacrifício." Maitreya continuou: "Meu querido Vidura, aquela pessoa negra era a ira personificada da Suprema Personalidade de Deus e estava disposto a executar as ordens do Senhor Shiva. Assim, considerando-se capaz de fazer frente a qualquer força que se lhe opusesse, ele circunambulou o Senhor Shiva. Muitos outros soldados do Senhor Shiva acompanharam a feroz personalidade em tumultuoso alvoroço. Ele carregava um grande tridente, medonho o bastante para matar até a morte, e em suas pernas usava argolas que pareciam rugir. Nessa altura, todas as pessoas reunidas na arena de sacrifício, os sacerdotes, o líder da realização sacrificatória e os brahmanas com suas esposas, puseram-se a se perguntar de onde vinha aquela escuridão. Mais tarde puderam compreender que se tratava de uma tempestade de poeira, e todos se encheram de ansiedade. Conjecturando sobre a origem da tempestade, eles falaram: "Não há vento soprando, nem vacas passando, tampouco é possível que esta tempestade de poeira pudesse ser levantada por saqueadores, pois ainda vive o forte rei Barri, que os puniria. De onde está soprando esta tempestade de poeira? Estaria a dissolução do planeta prestes a ocorrer?" Prasuti, a esposa de Daksha, juntamente com outras mulheres ali reunidas, ficou muito ansiosa e disse: "Este perigo foi criado por Daksha devido à morte de Sati, a qual, muito embora fosse inteiramente inocente, abandonou seu corpo à vista de suas irmãs. No momento da dissolução, os cabelos do Senhor Shiva se soltam, e ele trespassa os governantes das diferentes direções com seu tridente. Ele dá gargalhadas e dança orgulhosamente, espalhando suas mãos como se fossem bandeiras, assim como o trovão espalha as nuvens por todo o mundo." O gigantesco demônio negro mostrou seus dentes medonhos. Com os movimentos de suas sobrancelhas, ele espalhou os astros por todo o céu e ofuscou-os com sua forte e penetrante refulgência. Devido ao mau comportamento de Daksha, mesmo o senhor Brahma, pai de Daksha, não poderia salvar-se da grande demonstração de ira. Enquanto todas as pessoas conversavam entre si, Daksha viu perigosos augúrios de todos os lados, da terra e do céu. Meu querido Vidura, todos os seguidores do Senhor Shiva cercaram a arena de sacrifício. Eles eram de pequena estatura e estavam equipados com vários tipos de armas. Seus corpos pareciam com os de tubarões, enegrecidos e amarelados. Eles corriam em volta de toda a arena de sacrifício e assim começaram a criar distúrbios. Alguns dos soldados derrubaram os pilares que suportavam o pendal do sacrifício. Outros entraram nos aposentos femininos. Outros puseram-se a destruir a arena de sacrifício,
e outros entraram na cozinha e nas residências. Quebraram todos os potes feitos para se usar no sacrifício, e alguns deles começaram a extinguir o fogo sacrificatório. Outros desfizeram as balizas delimitadoras da arena de sacrifício, e outros urinaram na arena. Alguns bloquearam o caminho dos sábios que fugiam, outros ameaçaram as mulheres ali reunidas, e outros prenderam os semideuses que fugiam do Pandal. Manima, um dos seguidores do Senhor Shiva, prendeu Brigu Muni, e Virabhadra, o demônio negro, prendeu Prajapati Daksha. Outro seguidor, que se chamava Kandesha, prendeu Pusha. Nandisvara prendeu o semideus Bhaga. Chovia pedras sem parar, e todos os sacerdotes e outros membros reunidos no sacrifício foram postos em imensa miséria. Temendo por suas vidas, eles dispersaram-se em todas diferentes direções. Virabhadra cortou o bigode de Brigu, que oferecia no fogo as oblações sacrificatórias com suas mãos. Virabhadra imediatamente agarrou Bhaga, que havia movido suas sobrancelhas durante a maldição de Brigu contra o Senhor Shiva, e com grande ira atirou-o ao solo e arrancou seus olhos à força. Assim como Baladeva partiu os dentes de Dantavakra, o rei de Kalinga, durante o jogo na cerimônia de casamento de Aniruddha, Virabhadra quebrou os dentes tanto de Daksha, que os havia mostrado enquanto amaldiçoava o Senhor Shiva, quanto de Pusha, que, sorrindo por simpatia, também mostrara seus dentes. Depois, Virabhadra, a personalidade gigantesca, sentou-se no peito de Daksha e tentou separar sua cabeça do corpo com armas cortantes, mas não teve sucesso em seu intento. Ele tentou cortar a cabeça de Daksha com hinos, como também com armas, mas ainda assim era muito difícil cortar mesmo a superfície da pele da cabeça de Daksha. Desse modo, Virabhadra estava excessivamente confuso. Em seguida, Virabhadra viu o dispositivo de madeira na arena de sacrifício com o qual os animais seriam mortos, e aproveitou-se dessa oportunidade para facilmente decepar a cabeça de Daksha. Ao ver o ato de Virabhadra, o grupo do Senhor Shiva deu-se por satisfeito e exclamou de júbilo, e todos os bhutas, fantasmas e demônios que haviam vindo fizeram um som tumultuoso. Por outro lado, os brahmanas, encarregados do sacrifício, exclamaram de pesar pela morte de Daksha. Virabhadra pegou então a cabeça e, com grande ira, atirou-a no lado sul do fogo de sacrifício, oferecendo-a como oblação. Dessa maneira, os seguidores do Senhor Shiva devastaram todos os preparos para o sacrifício. Após atearem fogo a toda a arena, eles partiram para Kailasa, a morada de seu senhor. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quinto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Frustração do Sacrifício de Daksha. Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 6,
Brahma satisfaz o Senhor Shiva. Todos os sacerdotes e outros membros da Assembleia Sacrificatória e todos os semideuses, tendo sido derrotados pelos soldados do Senhor Shiva e feridos por armas como tridentes e espadas, aproximaram-se do Senhor Brahma com grande temor. Após oferecerem-lhe reverências, começaram a falar detalhadamente sobre os eventos que haviam ocorrido. Tanto o Senhor Brahma quanto Vishnu já sabiam que tais eventos ocorreriam na arena de sacrifício de Daksha. E sabendo disso, de antemão, eles não foram ao sacrifício. Após ouvir tudo dos semideuses e dos membros que estiveram presentes no sacrifício, o Senhor Brahma respondeu: não podeis ser felizes executando um sacrifício se blasfemais uma grande personalidade, e desse modo ofendeis seus pés de lótus. Não podeis obter a felicidade dessa maneira. Excluístes o Senhor Shiva de tomar parte nos resultados dos sacrifícios, e por isso sois todos ofensivos aos pés de lótus dele. Ainda assim, se fordes sem reservas mentais, render-vos a ele e cair a seus pés de lótus, ele ficará muito satisfeito. O Senhor Brahma advertiu-os também que o Senhor Shiva é tão poderoso que, através de sua ira, todos os planetas e seus principais controladores podem ser imediatamente destruídos. Além disso, ele disse que o Senhor Shiva estava especialmente pesaroso porque acabara de perder sua querida esposa, e também estava muito aflito pelas palavras ásperas de Daksha. Sob tais circunstâncias, sugeriu o Senhor Brahma: era conveniente que eles fossem o quanto antes pedir-lhe perdão. O Senhor Brahma disse que ninguém, nem ele próprio, Indra, todos os membros reunidos na arena de sacrifício, ou todos os sábios, podia saber quão poderoso é o Senhor Shiva. Sob tais circunstâncias, quem ousaria cometer uma ofensa a seus pés de lótus? Após dar essas instruções a todos os semideuses, aos pitas e aos senhores das entidades vivas, o Senhor Brahma levou-os consigo rumo à morada do Senhor Shiva, conhecida como colina Kailasa. A morada conhecida como Kailasa é repleta de diferentes ervas e vegetais e é santificada pelos hinos védicos e pela prática de yoga mística. Assim, os residentes dessa morada são semideuses por nascimento e têm todos os poderes místicos. Além deles, há outros seres humanos que são conhecidos como Kinnaras e Gandharvas e andam acompanhados por suas belas esposas, conhecidas como Apsaras ou anjos. Kailasa é repleta de montanhas que abundam em joias preciosas e minerais de toda a espécie, e são cercadas por todas as variedades de plantas e árvores preciosas. O topo da colina é belamente decorada por vários tipos de veados. Há muitas cascatas e nas montanhas há muitas belas cavernas nas quais se encontram as belíssimas esposas dos místicos. Na colina Kailasa há sempre o som ritmo de doces vibrações dos pavões e do zunir das abelhas. Os cucos vivem cantando e outros pássaros sussurram entre si. Existem árvores
altas com ramos retos que parecem chamar os doces pássaros, e quando manadas de elefantes passam pelas colinas, parece que a colina Kailasa move-se com eles. Quando as cascatas ressoam, parece que a colina Kailasa também o faz. Toda a colina Kailasa está decorada com várias espécies de árvores, das quais pode-se mencionar os seguintes nomes: Mandara, Parijata, Sarala, Tamala, Tala, Kovidara, Asana, Arjuna, Amrajati, Mangana, Kadamba, Durikadamba, Naga, Punaga, Kampaka, Patala, Ashoka, Bahuka, Kunda e Kurabaka. Toda a colina está decorada com essas árvores que produzem flores com aromas fragrantes. Também há outras árvores que decoram a colina, tais como a flor de lótus dourada, o pé de canela, a malati, a cúbdia, a malika e a madhavi. A colina Kailasa também é decorada com árvores tais como a acata, jaqueira, jolara, figueiras de Bengala, plakshas, niagodras e árvores que produzem assa fétida. Também há árvores de nozes de Betel e Burjapatra, bem como Rajapuga, amoras silvestres e outras árvores semelhantes. Há mangueiras, Priala, Maduka e Inguda. Além dessas, há outras árvores como bambus finos, Kichala, Kichaka e variedades de outros bambusais, todos decorando a área da colina Kailasa. Há diferentes tipos de flores de lótus, tais como Kumuda, Utipala e Shatapatra. A floresta parece um jardim decorado, e os pequenos lagos estão repletos de várias espécies de pássaros que gorjeiam muito docemente. Há também muitos outros tipos de animais, como veados, macacos, javalis, leões, rikshas, chalkyaks, vacas selvagens, asnos selvagens, tigres, pequenos veados, búfalos e muitos outros animais que gozam plenamente de suas vidas. Há variedades de veados, tais como Karnantra, Ekapada, Aishvasya, Vrika e Kasturi, o veado que produz almíscar. Além dos veados, há muitas bananeiras que tão bem decoram os pequenos lagos nas encostas. Há um pequeno lago chamado Alakananda, no qual Sati costumava banhar-se, e este lago é especialmente auspicioso. Todos os semideuses, após verem a beleza específica da colina Kailasa, ficaram maravilhados com a grande opulência ali reinante. Os semideuses viram então a região admiravelmente bela conhecida como Alaka, na floresta conhecida como Saugandhika, que significa cheia de fragrâncias. Esta floresta é conhecida como Saugandhika, devido à sua abundância de flores de lótus. Eles viram também os dois rios chamados Nanda e Alakananda. Esses dois rios são santificados pela poeira dos pés de lótus de Govinda, a suprema personalidade de Deus. Meu querido Kshata, Vidura, as donzelas celestiais descem a esses rios em seus aeroplanos juntamente com seus esposos, e após o gozo sexual entram na água e se divertem borrifando água em seus esposos. Após as donzelas dos planetas celestiais banharem-se na água,
ela fica amarelada e fragrante devido à cúrcuma de seus corpos. Então, os elefantes vêm ali banhar-se com suas esposas, as elefantas, e põem-se a beber a água, embora não tenham sede. Os aeroplanos dos cidadãos celestiais são decorados de pérolas, ouro e muitas joias preciosas. Os cidadãos celestiais são comparados a nuvens no céu decoradas com clarões ocasionais de faísca elétrica. Enquanto viajavam, os semideuses passaram por sobre a floresta conhecida como Salgândica, que é repleta de variedades de flores, frutas e árvores dos desejos. Enquanto passavam por sobre a floresta, eles também viram as regiões de Jakshesvara. Naquela floresta celestial havia muitos pássaros, cujos pescoços eram avermelhados e cujos doces sons misturavam-se com o zumbir das abelhas. Os lagos estavam abundantemente decorados com cisnes cantores, como também com flores de lótus de caule forte. Todas essas influências atmosféricas inquietaram os elefantes selvagens que se agrupavam na floresta de sândalo, e a brisa agitou as mentes das donzelas ali presentes para mais gozo sexual. Eles também viram os gatas balneários e suas escadarias, que eram feitas de vaidúria mani. A água estava cheia de flores de lótus. Passando por esses lagos, os semideuses chegaram a um lugar onde havia uma grande figueira de Bengala. Essa figueira de Bengala tinha 1.300 quilômetros de altura e seus ramos espalhavam-se por 965 quilômetros ao seu redor. A árvore projetava uma sombra agradável que mantinha fresca a temperatura, mas não havia barulho de pássaros. Os semideuses viram o Senhor Shiva sentado debaixo daquela árvore, a qual era competente para dar a perfeição a yogis místicos e libertar todas as pessoas. Grave como o tempo eterno, ele parecia ter abandonado toda a ira. Ali estava sentado o Senhor Shiva, cercado por pessoas santas como Kuvera, o mestre dos Guyakas, e os 4 Kumaras, que já eram almas liberadas. O Senhor Shiva era grave e santo. Os semideuses viram o Senhor Shiva situado em sua perfeição como o Senhor dos sentidos, do conhecimento, das atividades fruitivas e do caminho da conquista da perfeição. Ele era o amigo do mundo inteiro e, em virtude de sua plena afeição por todos, ele era muito auspicioso. Estava sentado sobre uma pele de veado e praticava todas as formas de austeridade. Por ter seu corpo coberto de cinzas, ele parecia uma nuvem vespertina. Em seu cabelo havia o sinal de uma meia-lua, uma representação simbólica. Ele estava sentado sobre uma esteira de palha e falava a todos os presentes, incluindo o grande sábio Narada, a quem ele especificamente falava sobre a verdade absoluta. Sua perna esquerda estava colocada sobre sua coxa direita,
e sua mão esquerda repousava sobre sua coxa esquerda. Com sua mão direita, ele segurava contas Rudraksha. Esta postura sentada chama-se Virasana. Sentado na postura Virasana, ele mantinha seu dedo em gesto de argumentação. Todos os sábios e semideuses, encabeçados por Indra, ofereceram suas respeitosas reverências ao Senhor Shiva com mãos postas. O Senhor Shiva estava vestido com roupas açafroadas e absorto em transe, parecendo assim ser o principal de todos os sábios. Os pés de lótus do Senhor Shiva eram adorados tanto pelos semideuses quanto pelos demônios. Mas, ainda assim, apesar de sua posição elevada, ao ver que o Senhor Brahma estava entre todos os demais semideuses, ele se levantou imediatamente e ofereceu-lhe respeito, prostrando-se e tocando-lhe os pés de lótus. Assim como Vamanadeva ofereceu suas respeitosas reverências a Kashyapa Muni. Todos os sábios que se encontravam sentados com o Senhor Shiva, tais como Narada e outros, também ofereceram suas respeitosas reverências ao Senhor Brahma. Após ser assim adorado, o Senhor Brahma, sorrindo, pôs-se a falar com o Senhor Shiva. O Senhor Brahma disse: Meu querido Senhor Shiva, sei que és o controlador de toda a manifestação material, pai e mãe combinados da manifestação cósmica, e também o Brahman Supremo, além da manifestação cósmica. Assim te conheço eu. Meu querido Senhor, tu crias, mantens e aniquilas esta manifestação cósmica através da expansão de tua personalidade, exatamente como a aranha cria, mantém e destrói sua teia. Meu querido Senhor, vossa onipotência introduziu o sistema de sacrifícios por intermédio de Daksha, fazendo com que se possa, assim, obter os benefícios das atividades religiosas e do desenvolvimento econômico. Sob teus princípios regulativos, a instituição dos 4 varnas e ashramas é respeitada. Os brahmanas, portanto, fazem votos de seguir este sistema estritamente. Ó auspiciosíssimo Senhor, tu estabeleceste os planetas celestiais, os espirituais planetas Vaikunta e a impessoal esfera Brahman, como os respectivos destinos dos executores de atividades auspiciosas. De modo semelhante, para outros, que são patifes, designaste diferentes espécies de infernos que são horríveis e sórdidos. Não obstante, às vezes, observa-se que os destinos deles são justamente opostos. É muito difícil determinar a causa disso. Meu querido Senhor, os devotos que dedicaram plenamente suas vidas a teus pés de lótus certamente observam tua presença como Paramatma em todo e cada ser, e como tal, eles não diferenciam entre um ser vivo e outro. Tais pessoas tratam todas as entidades vivas igualmente. Elas jamais se deixam dominar pela ira como os animais, que nada podem ver sem fazer diferenciação. As pessoas que veem diferenças em tudo, que estão simplesmente apegadas a atividades fruitivas,
que têm mentalidade mesquinha, que sempre ficam tristes ao ver a condição próspera dos outros e que assim causam-lhes aflições, proferindo palavras ásperas e cortantes, já foram mortas pela providência. Assim, não há necessidade de que sejam novamente mortas por uma personalidade elevada como tu. Meu querido Senhor, se em alguns lugares os materialistas, que já estão confusos pela insuperável energia ilusória da suprema personalidade de Deus, às vezes cometem ofensas, uma pessoa santa, compadecida, não leva isto a sério. Sabendo que eles cometem ofensas por estarem dominados pela energia ilusória, ela não exibe seus poderes para neutralizá-las. Meu querido Senhor, não és jamais confundido pela formidável influência da energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, és onisciente e deves ser misericordioso e compassivo para com aqueles que são confundidos pela mesma energia ilusória e são muitíssimo apegados a atividades fruitivas. Meu querido Senhor Shiva, és o beneficiário de um quinhão dos sacrifícios e o outorgador dos resultados. Os maus sacerdotes não te deram teu quinhão, e por isso destruíste tudo, e o sacrifício permanece inacabado. Agora podes fazer o necessário e tomar o quinhão a que tens direito. Meu querido Senhor, por tua misericórdia, o executor do sacrifício, o rei Daksha, poderá recuperar a vida, Bhaga poderá recuperar os olhos, Brigo o bigode e puxa os dentes. Ó Senhor Shiva, que os semideuses e sacerdotes, cujos membros foram quebrados por teus soldados, recuperem-se das lesões por tua graça. Ó destruidor do sacrifício, por favor, toma tua porção do sacrifício e deixa o sacrifício ser consumado por tua graça. Neste ponto, encerram-se os significados Bhakti-vedanta do quarto canto, sexto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Brahma satisfaz o Senhor Shiva.